fala um pouco de você. Como é que começou essa história de uso capião? Como que uma carioca começou a mexer com rural, agro? Qual foi o start que isso aconteceu na tua vida? Porque muitas pessoas devem estranhar, né? Com certeza. Eu queria agradecer você, Marcelo, você, Ellen, a presença de todos vocês aqui, o convite para estar aqui hoje no BNCast, um prazer enorme. E a minha história começou desde a origem da minha família. Meus pais nasceram no interior do Rio Grande do Norte, em fazendas, tanto meu pai quanto minha mãe no interior. Vieram para o Rio, se conheceram aqui. Meu avô era agropecuarista, por parte de mãe, meu bisavô era agricultor, então isso sempre esteve ali na nossa família. E aí, quando meu pai veio para o Rio, ele e minha mãe se conheceram aqui, comprou terras aqui no interior, na década de 70, 80, e a gente começou a passar os finais de semana de lazer ali com a família. Então, eu sempre tive uma relação muito boa assim, com essa coisa da natureza, com a terra, e justamente em razão disso, quando eu via meu pai tentando regularizar a propriedade dele. Na época, eu era advogada, eu ainda não era advogada, eu estava na faculdade, no FRJ aqui no Rio. E eu via o meu pai com muita dificuldade em conseguir regularizar. Porque quem trabalha com imóveis rurais sabe que é difícil você encontrar profissionais bons para fazer georreferenciamento, para fazer a parte ambiental. E ele tinha muita dificuldade de encontrar profissionais. Eu vi ele dando aquelas, sabe, assim, tentando e não conseguia. Aí eu, na faculdade ainda, quando eu era estudante, eu falei, eu vou aprender sobre direito agrário. E na faculdade, para nossa surpresa, tem pouquíssimo. Pouquíssimo. Quase nada. Quase nada, exatamente. Aí, então eu tive que aprender literalmente na prática por meio do erro, errando e acertando. E aí eu fui fazendo a regularização da fazenda dele, aí depois eu regularizei de um tio, aí depois os vizinhos da região onde meu pai tinha fazenda me chamaram para regularizar, e aí eu comecei a trabalhar. Agora as pessoas pensam que no Rio não tem, que é só praia e que não tem área rural, mas nós temos. Quem não é do Rio, né? Sim. Quem não é do Rio tem essa imagem, mas a gente tem área rural sim, o interior da cidade, a gente tem muita área na região serrana, a gente tem ali indo para Angra dos Reis, aquilo tudo é rural. Então a gente tem área rural e pouquíssimos profissionais atuando nesse setor. Então, eu vi uma oportunidade ali, já trabalho com isso há quase 20 anos, com regularização de imóveis, e imóveis rurais é o que eu guardo no meu coração, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho muito prazer em fazer. Ai, que legal. E assim, tem até um ditado que fala, né, quem compra terra não erra, né? Exato. Mas tem algumas vírgulas aí alguns parênteses que a gente deve fazer nisso, porque às vezes as pessoas compram, isso acontece muito lá no escritório, né, Felipe? Verdade. Doutor. Esses dias mesmo a gente estava atendendo um cliente, né? Isso deve acontecer com você também. Ah, não, eu comprei um imóvel, mas como que você comprou? Não, é porque ele tinha posse, e aí ele me vendeu a posse e disse que quando o uso capião dele ficasse pronto, ele ia passar para mim, né? E aí o uso capião ficou pronto e não passou para ele. Acontece demais. O Brasil, mais que 53% da área do nosso país, segundo o Embrapa, é área rural. E essa questão da posse, ela está muito relacionada com a colonização, com a forma como tudo foi acontecendo aqui no Brasil. Então, a posse, ela veio desde a época das capitanias hereditárias, com a divisão ali das 6 Marias, né? A forma como a coroa, né? O rei de Portugal dividia aquelas terras. Então, é, de fato, uma problemática no nosso país. E, em se tratando de área rural, a gente tem muita posse. O que é, ao mesmo tempo, desafiador, mas agora com os institutos a uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória, a gente consegue regularizar mais rápido e com menos custo para o cliente. Então, o fato de ter posse, para a gente que é profissional que atua com imobiliário e com regularização, é um desafio, porque no fundo é um trabalho ali árduo para você comprovar a posse, né? Mas eu tenho tido muitos bons resultados com o uso capião em meio rural. Mas, por incrível que pareça, eu não faço uso capião na modalidade rural. Em área rural, mas nunca fiz uma em modalidade área rural. Urbana. Não, urbana a gente faz também. Mas, por exemplo, você tem uma das modalidades, é uso capião constitucional especial rural. Especial, exatamente. 5 anos, né? 5 anos. Quais são os requisitos? Posse, mansa, pacífica, ininterrupta. Aí você tem que ter terrenos, né, em áreas rurais de até 50 hectares. 5 anos ali naquela posse, a família tem que estar morando ali, produzindo ali. E não pode ter nenhum outro imóvel em nome de quem está usucapindo. Então, isso
é um limitador gigantesco, porque às vezes a pessoa tem um imóvel urbano. Que está no nome dele, aí ele não pode pedir o rural. E os 50 hectares também limita. Então eu faço muito uso capião em área rural, mas na modalidade extraordinária e ordinária. Olha que incrível. Incrível. E sabe o que é legal? As pessoas acham, né, e é até importante a gente falar sobre isso aqui, e isso acontece muito lá no escritório também, nas redes sociais mais, tá? As pessoas acham que o Instituto da Uso Capião e da adjudicação compulsória, mais da Uso Capião, que é coisa de invasor de terras. Né? Exato. Alguns até falam, você é do PSOL, porque você tá querendo que as pessoas invadam. Exato. Eu só vou lá e pum, apago, né? Pum, apago. Eu tenho muito hater nesse sentido, porque as pessoas elas não entendem que a Uso Capião, ela não é só para aquela pessoa que viu um terreno lá, cuidou daquele terreno e ficou nele durante 5, 10, 15 anos residindo naquele terreno. Na verdade, a Uso Capião, ela é para fins de regularização. Porque, como você falou, 53% da área rural é não regularizado. Né? 53% da área do país é rural e metade tá irregular. Tá irregular. Isso aí. Então, teve um estudo, acho que foi em 2019, eu vou pedir para a Luísa depois colocar aqui na tela, que 60% dos imóveis urbanos estão pendentes de regularização. Né? Não são urbanos, imóveis na cidade, eles não estão regularizados. Então, assim, isso é um pouco também da nossa cultura brasileira de não... postergar, né? De não querer pagar ali um imposto, de não querer pagar uma taxa. De não ter o trabalho também, de regularizar o imóvel. Entrar em contato com o advogado. As questões relacionadas aos custos também, de assumir algumas responsabilidades. Eu acredito que a grande maioria dos clientes que acabam chegando lá no escritório são clientes nesse sentido. Tem clientes também que acabam protelando, resolver questões... não priorizam. Verdade. De regularização através do inventário, que depois foi feita uma sessão de posse. Enfim, recentemente a gente acabou regularizando, na verdade, através de uma adjudicação compulsória, através de várias sessões, foram mais de 10 sessões de posse. E de um órgão, não é um órgão público, mas é foi até privatizada recentemente, né? Essa empresa. E vocês fizeram na modalidade extrajudicial? Extrajudicial. Que legal, que bacana. A adjudicação compulsória extra. Excelente. Quando a gente viu a nota devolutiva para pagar o imposto, ficou os dois olhando assim um pra cara do outro. Caraca, pra pagar o imposto, 30 e poucos mil, tá bom. Manda pra eles. Porque normalmente pra eles não é nada. A nota devolutiva no sentido de pagar o imposto porque tá tudo resolvido. Né? Já tá tudo certo, né? Então, de parabéns. Então a gente ficou muito satisfeito com esse procedimento de adjudicação compulsória. E acaba que na Uso Capião ocorre da mesma forma, né? As pessoas vão protelando, mas o importante é que hoje em dia tem isso, né? Tem as modalidades extrajudiciais que facilitam muito no sentido de celeridade, né? Sim. Muito embora o procedimento ainda seja moroso, porque há necessidade de que seja feito de uma forma minuciosa. A notificação dos órgãos. Por conta do examinador. A gente não está falando de um juiz, né? A gente está falando ali de um tabelião e do examinador, né, doutora? Excelente. Você sabe, Marcelo, que isso que você falou acontece comigo também. Quando a gente fala a palavra uso capião, as pessoas associam a invasão. Dão um pulo. Eu até ia fazer um vídeo nas redes sociais explicando, gente, invasão não quer dizer uso capião, não são sinônimos. Muitas pessoas têm até fazem escritura de cessão de direitos possessórios. Então, a posse ela é passível de compra e venda, é um direito autônomo, tem valor econômico. Super reconhecida no direito imobiliário brasileiro. Exatamente. Então, tanto é que tem ação de manutenção de posse. Exatamente. Né? Você hoje em dia pode inventariar posse, então existem diversas possibilidades. Mas sem sombra de dúvidas tem um pouco a ver com essa mentalidade do brasileiro de estar postergando, de não querer pagar o imposto. Mas em se tratando de áreas rurais é fundamental, porque se você não tiver a propriedade no seu nome ali, você não consegue financiamento para desenvolver as atividades, você não consegue fazer os cadastros e tem ali uma série de restrições. É aí que eu ia chegar nesse ponto, desculpa. É nesse ponto que eu ia chegar. Eu vou deixar você concluir, que se a pessoa realmente precisa regularizar. Porque tem muita gente que olha aquilo lá e faz aquela conta e fala, vou regularizar? Precisa? Entendeu? Fala, desculpa de interromper. Então, doutora Priscila, o que acontece? Trazendo um pouco para o meu negócio, né, falando sobre o seguro do agronegócio.
é imprescindível que seja o proprietário que vá fazer o seguro. A titularidade do seguro tem que estar no nome do proprietário. Até para fazer tanto o seguro da propriedade, como também da sua atividade ali, do cultivo, tudo isso. Então, sem isso, não tem nem como começar até se proteger na parte do tocante do seguro mesmo. E aí, o que você vive sobre isso? Porque pelo que vocês estão falando, é muito comum não ter, né? A propriedade, né? A propriedade do... É muito comum. Mais da metade dos imóveis rurais, eles estão irregulares. E é essencial essa regularização. Por quê? Seguro para agronegócio é fundamental. O proprietário ele tem que ter. Se ele desempenha ali uma atividade, é importante que ele tenha seguro. E muitas vezes o proprietário ele perde a oportunidade, quando ele não tem a propriedade no nome dele, de um investimento ali. Depois eu vou citar um exemplo com usinas solares, muito interessante que aconteceu aqui no Rio. Ele não consegue, por exemplo, a autorização do órgão ambiental, ele não consegue fazer o cadastro ambiental rural, ele fica com uma série de restrições de financiamento. Se ele for precisar de financiamento para ali desenvolver a safra, para comprar os grãos, para poder desempenhar a atividade, ele não vai conseguir. Então, de fato, hoje, o primeiro passo são 4 pilares na regularização. O pilar imobiliário, o pilar ambiental, o pilar fiscal e os cadastros. O primeiro passo é o pilar imobiliário. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui no Rio. Teve uma época que teve um boom de implantação de usina solar. E muito interessante essa questão do seguro que você falou, porque essas usinas, o investimento nas usinas solares, que são aquelas usinas com placas fotovoltaicas, são gigantescos. Uma usina de 5 mega, por exemplo, são 25 milhões. Então, precisa do seguro para esse tipo de negócios. E essas usinas, elas são implantadas em áreas rurais. O que acontecia? Teve esse boom aqui no Rio, muitas empresas de São Paulo querendo investir aqui para montar essas usinas solares para vender, para comercializar a energia. E aí o que aconteceu? Muitos proprietários perderam a oportunidade de alugar as áreas porque estavam irregulares. Mas muitos. E eram contratos bons, contratos de 20 anos, alugando as terras. Então, hoje é imprescindível, se você quer desempenhar um business ali, um negócio dentro do imóvel rural, seja agricultura, seja pecuária, seja usina solar, seja outra atividade, você precisa estar com a propriedade no seu nome. E aí o lado bom, porque aí a gente trabalha mais para regularizar esses imóveis. Sim. Com certeza, com certeza. Desculpa, até sobre o seguro ambiental também. Fundamental. Tem que ter, não tem como. Tem que ter. Pensar em todos esses ramos, né, que precisa de seguro e você não está com o imóvel regularizado, então você não pode nem pensar em fazer um seguro. Exatamente, exatamente. É essencial. Para quem hoje tem atividade no campo, ter um seguro é essencial. E muitas vezes eles precisam da obtenção desse crédito. São créditos, são financiamentos com valores altos. O banco não vai financiar se a propriedade não estiver no nome da pessoa. Esse é o primeiro pilar ali. Esse é o início de tudo. Sem o imóvel estar regular, a pessoa não consegue desenvolver a propriedade. E o custo, gente, de imóveis rurais, para a manutenção, é altíssimo. É um custo absurdo. Não só o custo de manutenção de cerca, funcionário, mas o custo que você tem ali com os impostos da atividade, com o imposto territorial rural, custo de contador, custo para fazer o cadastro ambiental rural. E você está investindo, né? As melhorias que você faz dentro do próprio... Maquinário, né? Maquinários, investimentos. Galpão, silo, galpão, trator, colheitadeira, tudo isso. Realmente.